A nossa jornada de hoje nos leva através do tempo para testemunharmos um evento monumental: a queda do Império Romano do Ocidente. Imaginem uma civilização que por séculos ditou os rumos do mundo conhecido, construindo estradas, cidades e monumentos. Em 476 d.C., esse império ruiu, dando lugar à Idade Média. Neste vídeo, vamos explorar as causas dessa queda, desde a decadência interna até as invasões bárbaras, e como esse colapso moldou a história. Preparem-se para viajar no tempo e desvendar os mistérios da queda de Roma. O Império Romano, em seu auge, era como uma estrela gigante brilhando intensamente com sua cultura, leis e poderio militar. Era uma civilização que parecia invencível, com suas legiões invadindo terras distantes e suas cidades repletas de maravilhas arquitetônicas. A Pax Romana, um período de relativa paz e estabilidade, permitiu que a arte, a ciência e a filosofia florescessem. No entanto, essa grandiosidade escondia problemas profundos que, com o tempo, se tornariam insustentáveis. Mas, como todas as estrelas, o Império Romano carregava em si as sementes de sua própria destruição. A vastidão de seu território tornou a administração cada vez mais complexa e onerosa. A comunicação entre as diversas partes do império era lenta, e a logística para manter as legiões abastecidas e prontas para a batalha era um desafio constante. As crises que abalaram Roma nos séculos que antecederam sua queda foram múltiplas e interconectadas. A pressão nas fronteiras, a corrupção interna e as crises econômicas se entrelaçavam, criando um ciclo vicioso de declínio. Cada problema exacerbava os outros, tornando a recuperação cada vez mais difícil. Imagine uma tapeçaria complexa, onde cada fio representa um fator que contribuiu para o declínio. A tapeçaria de Roma era rica e detalhada, mas também frágil. Cada fio que se rompia enfraquecia a estrutura como um todo. Havia a crise econômica marcada pela inflação galopante, causada pela desvalorização da moeda e pela escassez de prata para cunhar moedas. A economia romana, que antes era robusta, começou a vacilar. Os preços subiam e o valor do dinheiro caía, criando um ambiente de incerteza e desconfiança. Essa crise atingiu o coração do império, minando o comércio e a confiança na economia. Mercadores e cidadãos comuns sentiam os efeitos, e a prosperidade que uma vez caracterizou Roma começou a desaparecer. A corrupção corroía as instituições romanas por dentro. Senadores e oficiais buscavam enriquecer-se às custas do bem público, e a justiça se tornava cada vez mais uma questão de quem podia pagar mais. Governantes corruptos e ávidos por poder enfraqueciam a estrutura do império. A liderança romana, que deveria ser um farol de estabilidade, estava frequentemente envolvida em intrigas e traições. A instabilidade política, marcada por golpes de Estado e assassinatos de imperadores, tornava o Império Romano vulnerável a inimigos externos. A cada novo imperador, havia uma nova luta pelo poder, e essa constante mudança de liderança enfraquecia a coesão do império. A outrora poderosa máquina militar romana começou a mostrar sinais de fragilidade. As legiões, que antes eram a espinha dorsal do império, estavam agora mal equipadas e mal treinadas. A escassez de recursos e a falta de mão de obra qualificada forçaram o império a depender cada vez mais de soldados estrangeiros, muitos deles bárbaros, para defender suas fronteiras. Esses soldados, embora necessários, não tinham a mesma lealdade aos ideais romanos. Esses soldados, em sua maioria germânicos, não lutavam com a mesma lealdade e disciplina dos legionários romanos. Eles tinham suas próprias lealdades e, muitas vezes, seus próprios interesses. A desorganização militar e a falta de patriotismo entre as tropas tornaram o exército romano vulnerável a derrotas e revoltas. Sem um exército forte e coeso, o império estava à mercê de seus inimigos. Enquanto isso, nas fronteiras do império, uma nova ameaça se levantava. Os povos bárbaros,
vindos do norte e do leste da Europa, pressionavam as fronteiras romanas. Tribos como os visigodos, ostrogodos e vândalos viam no enfraquecimento de Roma uma oportunidade. Os hunos, liderados por Átila, o flagelo de Deus, semeavam o terror por onde passavam. Sua chegada às fronteiras romanas foi um golpe devastador para um império já enfraquecido. O saque de Roma em 410 d.C. pelos visigodos, liderados por Alarico, foi um dos eventos mais traumáticos da história romana. A cidade eterna, que por tanto tempo parecia invulnerável, foi saqueada e devastada. Finalmente, em 476 d.C., o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo general bárbaro Odoacro. Este evento é frequentemente citado como o marco final do Império Romano do Ocidente. A queda de Roma, no entanto, não significou o fim da civilização romana, mas a transformação de suas influências na civilização ocidental. As ideias, a cultura e as inovações romanas continuaram a moldar o mundo medieval e além, deixando um legado duradouro que ainda ressoa nos dias de hoje. Com a queda do Império Romano do Ocidente, o mundo ocidental mergulhou em uma nova era, a Idade Média. Este período, que se estendeu por cerca de 1000 anos, foi marcado por profundas transformações em todos os aspectos da vida. Imagine um mosaico sendo desmontado e suas peças reorganizadas em um novo padrão. Assim foi a transição do mundo antigo para a Idade Média. A queda de Roma não representou o fim da civilização, mas uma reconfiguração do mapa político, social e cultural da Europa. Novas fronteiras foram desenhadas e novas identidades começaram a emergir. O sistema de governo centralizado deu lugar a uma série de reinos independentes, governados por reis germânicos. Estes novos líderes trouxeram consigo suas próprias tradições e formas de governar. Os francos, os visigodos, os ostrogodos e outros povos bárbaros estabeleceram seus domínios em diferentes partes da Europa Ocidental. Cada um desses povos contribuiu para a formação de uma nova ordem social e política. Esses novos reinos trouxeram suas próprias leis, costumes e tradições, criando uma rica tapeçaria cultural. A vida cotidiana passou a ser marcada por uma mistura de influências romanas e germânicas. A língua latina começou a se fragmentar em diferentes dialetos, dando origem às línguas românicas que conhecemos hoje. Este processo de transformação linguística foi gradual, mas profundo. A economia passou por uma ruralização. A agricultura tornou-se a principal atividade econômica, e a vida nas cidades diminuiu. As cidades perderam sua importância econômica e administrativa. Muitas delas se transformaram em pequenas vilas ou foram abandonadas. O comércio em longa distância declinou e as rotas comerciais que antes ligavam o Império Romano foram interrompidas. E a vida social passou a se organizar em torno de grandes propriedades rurais autossuficientes, os feudos. Estes feudos eram a base da economia e da sociedade medieval. A sociedade medieval era essencialmente rural e agrária. A maioria das pessoas vivia no campo e trabalhava na agricultura. A queda de Roma também teve um impacto profundo na estrutura social. As antigas hierarquias foram desmanteladas e novas formas de organização social surgiram. A antiga elite romana perdeu seu poder e prestígio. Em seu lugar, uma nova nobreza germânica começou a se estabelecer. A Igreja Católica emergiu como uma força poderosa, preenchendo o vácuo de poder espiritual e moral. Ela se tornou a principal instituição unificadora da Europa medieval. A cristianização da Europa moldou a cultura, a moral e a visão de mundo dos povos medievais. A fé cristã tornou-se o alicerce da vida medieval, influenciando todos os aspectos da sociedade. Capítulo 3. O legado da queda de Roma. A queda do Império Romano do Ocidente, embora traumática, não marcou o fim da civilização, mas o início de um novo capítulo na história. Este evento, que ocorreu em 476 d.C., foi um ponto de inflexão
que levou a profundas transformações sociais, políticas e culturais em toda a Europa. Os reinos germânicos que se formaram sobre as ruínas do Império Romano representaram o embrião das futuras nações europeias. Estes reinos, como os dos visigodos, ostrogodos e lombardos, começaram a moldar a paisagem política do continente. Os francos dariam origem à França e à Alemanha, enquanto os anglo-saxões formariam a base da Inglaterra. Estes povos não apenas estabeleceram novos reinos, mas também novas identidades culturais que perduram até hoje. A Igreja Católica, fortalecida pela queda de Roma, se tornaria uma instituição poderosa na Idade Média. Ela não só manteve a fé cristã viva, mas também se tornou um centro de poder político e cultural. A Igreja foi responsável pela preservação do conhecimento clássico e pela criação de uma identidade cultural comum na Europa Ocidental. Mosteiros e scriptoriums tornaram-se refúgios de aprendizado e preservação de textos antigos. A queda de Roma também contribuiu para a formação de uma cultura híbrida, mesclando elementos da cultura romana com as tradições dos povos germânicos. Esta fusão cultural pode ser vista na arte, arquitetura e até mesmo nas leis e costumes da época. O feudalismo, sistema social e econômico da Idade Média, teve suas raízes na crise do Império Romano. Este sistema proporcionou uma estrutura de segurança e ordem em tempos de incerteza e fragmentação. Com o declínio do comércio e a insegurança, a população rural buscou proteção junto aos senhores feudais. Estes senhores ofereciam segurança em troca de serviço e lealdade, criando uma rede de dependências mútuas. A queda de Roma deve ser vista como uma transformação, não um fracasso. As estruturas romanas foram reutilizadas e adaptadas, servindo como base para novas construções e novas formas de organização social. As lições aprendidas com a ascensão e queda do Império Romano continuam relevantes até hoje. Estudiosos e historiadores ainda exploram esses eventos para entender melhor a formação do mundo moderno e as dinâmicas de poder e cultura que moldaram a Europa. A queda de Roma não foi o fim da civilização, mas o início de uma nova era. Da mesma forma que uma estrela, ao explodir em supernova, libera energia e matéria, a queda de Roma semeou as sementes para o desenvolvimento da civilização ocidental. As lições aprendidas com a ascensão e queda do Império Romano continuam relevantes até hoje. Ao olharmos para a história da Roma antiga, podemos aprender com seus erros e celebrar seus triunfos, reconhecendo que o legado de Roma continua vivo na cultura, nas leis e nos valores da civilização ocidental.